Rafael Guanais, técnico do Mirassol, a sensação do Brasileirão, é o convidado do bate-bola aqui no Estadão. Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que entre os treinos aí, bastante trabalho aí, né? É sempre difícil arrumar um tempinho. Obrigado por ter parado um pouquinho. E eu vou te começar perguntando, Rafael, enfim, acho que você deve responder quase toda semana qual o segredo do Mirassol, né? Por estar com essa campanha sensacional no Brasileirão. Mas eu vou lembrar de uma declaração tua, que foi a partida de estreia do Mirassol contra o Cruzeiro, em que vocês definiram ali o modelo de jogo que vocês iam atuar naquela partida no Mineirão, e com 20 minutos o Cruzeiro estava vencendo por 2-0, e no intervalo, segundo uma declaração sua, vocês falaram, bom, e agora? Não, vamos manter, é nosso jogo, o jogo terminou 2-1, o Cruzeiro venceu, mas o Mirassol teve essa sequência grande no campeonato aí, quarta colocação. Eu estava conversando recentemente também com o diretor do Flamengo, e ele me disse assim, olha, o único time, ou um dos únicos times que veio aqui no Maracanã e jogou de igual para igual com o Flamengo foi o Mirassol, né? Então, esse é um dos segredos do Mirassol, Rafael. Enfim, não ter medo, não ter receio de enfrentar equipes mais poderosas, mais ricas, enfim, tudo isso. Obrigado. Primeiramente é um prazer, claro, tá falando com o Estadão, tá falando com você, Marcelo. Obrigado pelo convite. E isso foi algo que eu gosto de pensar nisso aí como nossa essência, né? Uma cultura do clube, né? Em relação àquilo que é a forma como o Mirassol vem atuando ao longo dos anos e que trouxe o Mirassol para a primeira divisão. E aí, é algo que eu compactuo demais em relação às minhas próprias equipes, né? E cada treinador vai colocar a tua maneira de construir, dos métodos de treino, da mentalidade para formular esse jogar, né? E aí, na minha cabeça, a gente tem no mínimo que mesmo que vai enfrentar gigantes como esses dois citados, ainda mais nas suas próprias casas, mas aquilo que cabe a nós em relação a o que a gente controla? A gente controla a boa preparação, né, um bom planejamento, escolher bem os conteúdos táticos que vão formular o modelo de jogo, e aí os conteúdos estratégicos que vão ser específicos para cada partida. Então, isso bem elaborado, a possibilidade de se jogar bem, ela aumenta demais. Então, é isso que eu acredito muito na preparação das minhas equipes, em relação, primeiro, a ter um modelo de jogo muito claro, e para cada lugar eu acabo criando as situações muito com base no que é a cultura do lugar e os jogadores que têm à disposição para que a gente possa contribuir da melhor forma e, ao mesmo tempo, extrair aquilo que eles têm de melhor. Mas a nossa forma de pensar, né? Então, a forma de pensar de que é possível, dentro desse planejamento tático e estratégico, dessa montagem tática e desse planejamento estratégico, a gente conseguir fazer bons jogos contra esses adversários que são superiores a nós. Então, isso se comprovou mesmo, isso não necessariamente vai nos dar resultados positivos, mas ele vai nos dar desempenho. Então, são 2 jogos que a gente saiu de campo com 0 pontos, mas não é só isso que a gente pode atribuir valor aos pontos, né? Então, nós tivemos desempenho nas 2 partidas, e isso fez parte, principalmente, da nossa construção e da mentalidade da nossa equipe ao longo da competição. Você fala de também um conceito do clube, né? Uma ideia do clube de ter esse estilo de jogo, de mantendo nos anos, mesmo trocando de treinadores. Você assumiu em março, né, com um elenco praticamente pronto ali, né, pro Brasileirão. Não foi um elenco que você pegou ali em janeiro, né, no final do ano, para montar para a Série A. E como que foi essa situação, né? Chegar já no elenco... Acontece muito no Brasil, né, de mudança de treinadores, e o treinador às vezes pega um elenco que não encaixa muito com o que ele pensa ali para jogo, mas teve esse encaixe ali, você com esse elenco já praticamente pronto ali, né? Porque o Mirassol é justamente aquilo que é o ponto central aí, eles estavam procurando um treinador que compactuasse com as ideias da cultura do clube, né? Então, os jogadores que estão aqui, grande parte deles, eles têm as características para que esse jogar seja respeitado. Então, como eu, de um lado, externo, tenho essa forma de pensar, o clube já estava pensando dessa forma, trouxe
grande parte deles, mas mesmo assim na minha chegada teve uma reformulação. Saíram jogadores, chegaram alguns, e isso a gente conseguiu fomentar ainda mais, principalmente o nosso ambiente. O ambiente ficou um ambiente leve, um ambiente saudável, nível de competitivo interno ótimo, para que a gente pudesse estar o tempo todo fomentando essa disputa que começa entre nós, e aí dentro da realidade do clube a gente contribuir não só para aquilo que são os pontos, o jogar para ter ponto, mas também contribuir para o jogador conseguir jogar bem, né? Então, eu tenho um dos meus propósitos como treinador, com certeza, de alguma forma conseguir contribuir para os jogadores, e aí não é só jogador jovem, né? A gente viu o Reinaldo com o desempenho que ele tem, está atingindo ótimos números e ótimo desempenho, e um jogador experiente, né? O próprio Gabriel, que fez um grande jogo contra o Palmeiras, o Walter, que está sendo muito estimulado em relação à fase ofensiva. Então, eu acredito que a gente consegue contribuir demais para esse desenvolvimento, né? Ou esse novo aquisição talvez de conteúdos, não sei, mas que aí individualmente e coletivamente, para que haja performance, né? Para que haja rendimento. Se a gente só pensar em resultado, talvez a gente inverta a ordem dos fatores, e isso pode atrapalhar com o final da história. Você falou bastante sobre a questão da cobrança interna, né, que tem. E às vezes a gente ouve, mas o Mirassol é um clube do interior de São Paulo, que não tem tanta pressão, né, de torcedores, enfim, às vezes até de comercial, patrocinadores e tal. Mas tem essa questão da cobrança interna de vocês, né? Tem essa pressão, claro, talvez o objetivo no início do campeonato fosse não voltar para a Série B, normal, né? Todo time que vem da Série B, ficando até o Ceará, outros clubes também que vieram, mas essa pressão interna de vocês para conseguir resultado que levou também a equipe nessa condição, né? Não, isso que falam eu nunca peguei para responder, porque eu considero até um pouco de ignorância de quem fala algo, coisas assim. São pessoas que realmente talvez não trabalham diretamente com o futebol. Me estranha muito o Abel falar ter uma declaração dessa, né? Porque é impossível você trabalhar no futebol em alto rendimento e você não ter algum tipo de pressão, né? Seja pressão por resultado. Então, como foi para nós começar a competição sendo apontado por todo o Brasil que a gente ia cair? Isso não é um tipo de pressão? Não é um pouco de ignorância também falar que a gente não enfrenta pressão, e é uma tentativa talvez de diminuir o que está sendo feito. Mas para nós aqui a gente está bem blindado em relação a isso. A gente valoriza muito o que nós estamos construindo, e é sempre um ambiente de pressão. Não é uma pressão da imprensa, igual, por exemplo, o Abel sofre, o Corinthians sofre, pressão em relação à política. Não, aqui realmente esse tipo de coisa não acontece, porque o clube é muito bem gerido. Mas existe sempre a pressão por rendimento, sempre a pressão pelo ambiente ser positivo, a pressão por enfrentar grandes equipes muito maiores do que nós. Somos o primeiro caçula da divisão. Então, é a primeira vez que eu estou falando assim de uma forma mais me posicionando em relação a esse tema. Eu só acho que é um desconhecimento muito grande do que se acontece realmente dentro de um clube de futebol em qualquer nível, né? Então, não ter pressão é impossível para qualquer profissional que trabalhe com futebol. Te chateou a declaração do Abel, Rafael, depois do 2-1? Não, não chateia porque a cabeça é boa, eu não necessito da aprovação de outros treinadores para valorizar aquilo que nós estamos construindo. Nós sabemos como foi a estrada, a dificuldade que foi de cada jogo, como a gente tem valorizado independente daquilo que se fala, porque hoje está falando bem, amanhã vai falar mal, né? Então, isso para nós é algo que é inerente do futebol. Mas quem trabalha com futebol sabe que isso não existe em qualquer nível que vá se jogar, não existe esse não pressão, né? Existem diferentes tipos de pressão, mas a não pressão, isso é um desconhecimento muito grande para se falar
algo nesse sentido. Mas eu entendo, às vezes quer diminuir um pouco o que está sendo construído, mas a gente está com a cabeça boa e principalmente com os pés no chão, de entender que um dos pontos que nos trouxe para estar na posição que nós estamos hoje é justamente a humildade, a gente conseguir entender qual que é o nosso tamanho e a gente conseguir trabalhar bastante para tentar superar os grandes adversários e desafios que a gente sempre teve e ainda terá. Para o ano que vem a pressão vai ser até diferente, porque o Mirassol vai disputar um torneio internacional, a Sul-Americana já está garantida, a Libertadores bem encaminhada, deve ser confirmada aí nas próximas rodadas. O que você acha que pode ter que mudar, ou precisa mudar no planejamento do Mirassol para o ano que vem, pensando que vai jogar um brasileiro novamente, né? Tendo aí sim a pressão, porque o ano que vem vai todo mundo olhar o Mirassol de maneira diferente, né? O Mirassol como um quarto colocado, né? Se for confirmado essa posição, vai todo mundo colocar o Mirassol como um time brigando ali, talvez em cima. E também essa disputa da internacional, que é uma novidade para o clube e tudo mais. O que vai mudar? Tem que mudar nesse planejamento, você acha? Não, eu não consigo pensar nesse momento para frente enquanto a gente não resolve o nosso papel agora, né? Então, tem muitas coisas para serem definidas para o futuro. O que eu sei é que são novos desafios e desafios maiores. E à medida que os desafios aumentam, a necessidade de uma preparação cada vez mais condizente, de estar cercado por pessoas que vão compactar as ideias, né, conseguir subir o nosso nível de trabalho, nosso nível de desempenho. Então, à medida que o desafio sobe, tudo aumenta. Então, o Mirassol precisa estar preparado para esse novo nível. Como se preparou para chegar na Série A e conseguiu corresponder, agora, nesse novo estágio, tenho certeza que vai estar preparado para corresponder também. Você já acertou tua permanência para o ano que vem ou ainda não conversaram? Como que está essa situação? Não, a gente começou algumas conversas. Isso também faz parte da cultura do clube, de tomar muito cuidado com os passos a serem dados, seja para o treinador, seja para os jogadores, seja em relação às competições que vão disputar. Então, a resposta que eu estou dando em relação ao clube, ela serve também para a minha função, né? De, no tempo certo, as coisas vão caminhar para serem resolvidas. O importante é que é um relacionamento que tem muito respeito, muita parceria, que tem funcionado muito bem e que existe muito valor dos dois lados. Eu me sinto muito valorizado pelo clube, pela cidade, pelo torcedor, pela comissão técnica, e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, que eles sabem que eu valorizo demais, que eu sou muito grato por essa primeira oportunidade na Série A do Campeonato Brasileiro, e que esse trabalho foi construído com muitas mãos, muitos pés, muitas mentes. Então, há valor, é recíproco o sentimento e a forma que se pensa. Então, no tempo certo, as coisas vão se resolver. A proposta, é bem provável que você receba sondagens, né, propostas, não sei nem se já recebeu. É como que você vai falar que a tua cabeça está focada no Mirassol nessa reta final. Mas é normal com essa campanha do Mirassol você receber sondagens e propostas. Como que tua cabeça lida com isso? Não, pode acontecer, como também não. O foco total, como você falou, já é terminar bem a temporada e as escolhas a serem feitas para os dois lados. Então, como há muito respeito de ambas as partes, tem muitos pontos positivos, outros pontos de alerta. Então, obviamente que aqui os alinhamentos eles são feitos de uma forma muito transparente, sabe? Então, Juninho, Paulinho, Dr. Edson, comissão técnica. Então, aqui a gente se agrega valor a muita coisa, né? Então, às vezes vem outro clube com grandes valores, mas não vai ter uma boa possibilidade de trabalho. Então, tudo isso, eu não estou na expectativa de proposta, de sondagem. Sondagem sempre acontece, mas proposta, eu estou muito focado naquilo que é o nosso término, para que aí sim, independente de qualquer coisa, continuar contribuindo para o Mirassol seguir nessa trajetória de expansão e crescimento, e que eu estou conseguindo contribuir com o meu máximo, assim como todos que fazem parte do clube hoje, da casa, já fazem isso há muito tempo, né? Então,
2026 não está no tempo ainda. Obviamente que a gente é tentado a pensar em planejamento, a pensar em algumas situações, mas é sempre um olho aqui, um olho lá. Não dá para perder o foco, porque senão a gente acaba se distraindo e deixando de atingir objetivos importantes que a gente ainda tem nessa competição. Você falou bastante da tua relação com o torcedor de Mirassol. Mirassol é uma cidade bem pequena do interior de São Paulo, né? Enfim, todo mundo se conhece. Eu passei minha infância em cidade do interior de São Paulo e todo mundo se conhece, vai no mercado, sabe quem é e tal. Como que você está morando em Mirassol? Eu vou te perguntar isso, porque acho que algumas pessoas moram em Rio Preto ali, né, pela proximidade. E como que é essa tua relação com o torcedor, na hora que você vai ali no supermercado, sai ali com a família, tudo mais? Como que é essa receptividade do torcedor que está vendo uma coisa muito nova, né? É muito gratificante, na verdade, o respeito desde o começo, mesmo antes da competição começar, sempre muito respeito do torcedor. Aí hoje isso foi, à medida que a relação ela vai se aprofundando, toda relação que vai se aprofundando, vai passando por experiências e provações, ela vai se ganhando intimidade, vai ganhando mais carinho em tudo isso. Então, hoje o torcedor comigo e com a equipe de uma forma geral, com todos, né? Não é só comigo não, com tudo que representa o Mirassol, o torcedor é muito carinhoso, dá muito valor para tudo, muito respeito. Então, tem sempre uma palavra de gratidão, né, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, pelo esforço, não só pelos resultados, mas por a gente representar bem a cidade, representar bem a camisa. Então, a gente se sente muito, muito valorizado, é muito gratificante, né, todo esse carinho, então, pedindo fotos, pedindo autógrafos, e isso é muito legal, pelo menos para mim. Eu gosto demais de poder atender as pessoas, né? Eu sou um cara, eu lido com pessoas desde sempre da minha vida, então eu fico muito feliz com todo esse carinho e reconhecimento que a gente recebe da cidade. Você se formou nos Estados Unidos, né, Rafael? Como que foi esse teu período lá e o que te ajuda a ter tido toda essa experiência de formação nos Estados Unidos, aqui para a hora que você vai treinar aqui enfim, em clube como o Mirassol ou clubes anteriores? O que me forma mesmo são os cursos de treinador, né? Então, eu tive uma experiência jogando e estudando nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil para continuar nessa minha tentativa de jogar. Joguei em alguns lugares, mas o que me forma mesmo é a minha experiência como treinador e todo o embasamento que eu tive nos cursos da Argentina, nos cursos da CBF, nas minhas buscas por conhecimento. É isso que me forma mesmo, que me traz... Claro que tudo na vida que ao longo de infância, os lugares que eu joguei, os clubes que eu passei, os grupos que eu comandei, tudo isso vai contribuindo para esse repertório ir aumentando, né? As experiências, as vitórias, as derrotas, as conquistas, os relacionamentos. Então, mas pensando em formação acadêmica, eu não considero eu considero o período de formação como treinador, né? Agora eu estou buscando uma outra área de formação também, na neurociência. Então, o que me traz muito repertório e estudo voltado para o futebol são os meus cursos de treinadores e a minha própria busca por conteúdos que viessem a me embasar para que eu pudesse criar a minha forma de dia a dia, de metodologia, e pensando também na elaboração do modelo de jogo. Você já está usando a neurociência, a comissão técnica? Eu sei que o PSG utiliza, que eu pesquisei, né? O Palmeiras acho que utiliza também essa questão para a recuperação física dos jogadores. Você já está usando essa tua... Não, essa área é uma área muito mais aprofundada em relação a monitoramento e a recuperação. A gente não tem tecnologia suficiente para isso ainda. O que eu uso é a minha base de conhecimento para, por exemplo, conseguir transmitir bem as minhas ideias, para eu conseguir me comunicar bem, para eu entender determinados perfis comportamentais. Ainda eu estou no início de curso, já tinha alguns livros lidos nesse sentido. Hoje eu estou mais... a etapa do curso que está é mais voltado para a anatomia do cérebro. Então, são situações que eu venho aplicando ao longo da minha trajetória como treinador e só me tem feito evoluir, para ser sincero. Para fechar, Rafael, eu vou te perguntar se você acha que você é o melhor treinador do Brasileirão 2025.
Você acha que você é o melhor treinador? Você acha que você vai ganhar o prêmio? Não, eu não consigo pensar nesse sentido, porque é muito complicado para mim falar de mim mesmo e eu não me sinto à vontade para ficar me elogiando ou para ficar falando. Até porque, sabe por quê, cara? Prêmio individual, para mim é muito complicado pensar em prêmio individual, sendo que é um trabalho de muitas mãos, entendeu? Então, se acontecer essa honraria para mim, eu vou ficar muito feliz, mas eu vou compartilhar com todo mundo, porque, na verdade, eu estou representando uma equipe gigante, né? Então, você acha uma anomalia você ganhar esse prêmio? Não, anomalia não. Acho que estou na disputa, né? Não sou quem vota, depende de quem vota, depende de como vê o futebol. O Mirassol não vai, hoje, difícil, não tem mais, provavelmente não vamos atingir o título. O que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar qual equipe que joga melhor futebol. Aí, se a gente for pensar assim, aí eu acredito que a gente tem chance, por eu ser o líder dessa equipe que tem jogado bem futebol. Se ela é a que joga melhor futebol, aí é difícil falar, sendo que vai ter outro campeão. Então, e aí eu vou ter que... É uma honraria que tem que passar por muitas mãos, porque eu não fiz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada grande sozinho. Então, é uma honraria que eu vou estar representando o clube, a comissão, os próprios jogadores. Vou ficar muito feliz, com certeza, se conseguir, se for votado, né, porque é votação, se eu receber essa bênção, essa honra, é para eu compartilhar com tantos. Não fico pensando, não estou gastando nenhum pouco de energia em relação a isso, mas ficaria muito feliz e grato, principalmente pelo que eu represento hoje aqui para o Mirassol. Então, para os meus auxiliares, para a comissão técnica, para o Juninho, para o Paulinho. Então, é um prêmio que eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai se sentir parte disso. Então, vamos dividir esse prêmio em partes iguais internamente aqui. E isso é tudo fruto do que a equipe faz dentro do campo. Então, vou ficar muito feliz, pode ter certeza. Rafael, obrigado por ter conversado com a gente. Te agradecer também. Estou à disposição. Obrigado pelo teu tempo. Desculpa ter esperado um pouquinho. A gente estava com algumas demandas ali. O Adolfo marca compromisso com todo mundo aqui, então a responsabilidade, na verdade, é dele. Tá? Então, a responsabilidade do resto, eu assumo essas aqui, eu vou passar para ele. Show de bola, Rafael. Eu que agradeço. Não, eu que agradeço a tua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigadão.